animado agora com a recuperação da economia do Brasil e realmente o mercado imobiliário no Brasil tem se desenvolvido bastante. O problema é que para investir em imóveis no Brasil, você basicamente faz uma das três coisas. Ou você compra um imóvel para aluguel, que hoje no Brasil está pagando menos de 1% ao mês, menos de 0,5% ao mês bruto. Quando você tira todas as despesas, você vai ficar com praticamente nada. Número 2, você compra um imóvel na planta para aproveitar a valorização entre o momento que você vai comprar hoje e o período que o imóvel vai ser entregue daqui a 3, 4, 5 anos, e você tem facilidade no pagamento. Ou número 3, você faz uma construção de um imóvel. Todos esses parâmetros têm seus lados bons e seus lados ruins. No caso do imóvel para renda no Brasil, o lado ruim é que a renda é muito baixa, mais baixa do que a inflação. No que diz respeito aos imóveis na planta, demora muito até você ter uma realização desse lucro. E você só vai realizar esse lucro quando você de fato vender. E o número 3, a construção envolve muito risco. E para todos esses casos, a gente sabe que o financiamento no Brasil é difícil e é caro. Não é qualquer pessoa que consegue. E também é muito caro o financiamento. Por isso que se você estiver pensando em investir em imóveis, aqui nos Estados Unidos é o único país que eu conheço que você consegue fazer, sem ter crédito, sem ter histórico nenhum, uma operação como a que eu fiz quando a gente construiu, quando a gente reformou um prédio multifamily. Um prédio multifamily, que a gente chama multifamily, é nada mais, nada menos do que um prédio onde as unidades habitacionais têm dentro dele, os apartamentos, eles não são individualizados. Nesse modelo de negócio, você é dono do prédio inteiro, que pode ter 2, 3, 4, 5, 10, 100 mil apartamentos, e você é dono da estrutura inteira de todas as portas, e você aluga cada uma dessas portas. Esse tipo de negócio é muito bom porque, número 1, normalmente os aluguéis são de curto prazo, então você consegue trocar com mais facilidade o seu inquilino. E número 2, o banco adora financiar esse tipo de negócio, seja para compra ou seja para reforma. E o número 3 é que, sendo um imóvel acima de 5 portas, considerado comercial, você consegue fazer uma valorização ou ter maior controle no valor do seu imóvel através de reformas e o aumento do aluguel do seu apartamento. O prédio que a gente fez aqui foi o seguinte: nós compramos um prédio por 3 milhões e meio de dólares. E eu vou botar o contrato na tela para as pessoas não dizer que eu estou mentindo. Esse prédio tinha 20 unidades. A operação que a gente fez ainda não foi a melhor de todas, porque a gente decidiu reformar o prédio inteiro ao mesmo tempo. E se você compra um prédio que está em condições de habitação decente, você pode fazer a reforma de cada unidade, uma a uma, ou de duas a duas, e com isso ter renda. Esse prédio, quando a gente comprou, ele dava aproximadamente 180 mil dólares de aluguel por ano. Então vocês podem ver que o retorno aqui não era lá grandes coisas. E o aluguel médio nesse imóvel era de aproximadamente 950 dólares por unidade por mês. Era aproximadamente essa conta que a gente teve. Essa compra que a gente fez aqui, a gente fez financiada 60% de financiamento. Então o investidor, a gente colocou para comprar esse prédio, na verdade, 3 milhões e meio. Oh, caramba, 3 milhões e meio, 0,6, 2 milhões e 100. O nosso investimento aqui foi de 2 milhões e 100 mil dólares. O resto foi financiado, desculpa, esse aqui foi a parte do financiamento e o investimento foi a diferença, na verdade. De 3 milhões e meio, a gente botou 40%. 1 milhão e 400 para comprar esse prédio de 3 milhões e meio. E isso aqui a gente pagou 4% de juros anual. Para fazer a reforma desse imóvel aqui, custou 1 milhão e 600 mil dólares. Então, se você pegar o investimento total de 3 milhões e meio mais 1 milhão e 600, a gente vai ter 5 milhões e 100. 5 milhões e 100 foi o custo total dessa operação. Porém, você financia tanto a aquisição quanto a reforma.
com os bancos locais aqui. E como eu falei, ele não se importa muito com as condições financeiras de quem está tomando o empréstimo. Ele está olhando se a operação vale a pena. Depois de feita essa reforma, quanto que passou a valer esse imóvel? Eu vou botar também na tela o resultado da avaliação que a gente contratou. 6.700.000 é quanto esse imóvel vale hoje depois de reformado. Então, com um investimento de $1.400.000 para compra, vamos botar aqui que teve mais $200.000 de juros e outras despesas, taxa da prefeitura, a IPTU e tudo mais, pagou mais $1 milhão, mais 200 mil. Então, um investimento total de $1.600.000. E qual foi o lucro da operação? Uma operação de 5.100.000 para 6.700.000. A gente tem um lucro de 1.600.000 menos esses 200 mil, nós estamos falando de $1.400.000 de lucro líquido no final da operação antes de impostos. 1.400.000 sobre um investimento de 1.600.000. Então a gente está falando de uma taxa de retorno de esse aqui sobre esse de 87% de retorno, simplesmente reformando o imóvel, aumentando o valor do aluguel desse imóvel e transformando ele numa operação que vale 6.700.000. E a venda desse tipo de negócio aqui, ela é muito fácil, porque fundos de pensão, fundos de investimentos, grandes fundos imobiliários, eles querem comprar isso, eles querem comprar o fluxo de caixa de uma operação como essa aqui, que é de aproximadamente 5% ao ano. Lembrando que o pensionista aqui, o fundo de pensão, vai pagar 3%, 4% para o seu pensionista, e ele só cobra a taxa de administração depois que ele transforma o dinheiro do pensionista que ele capta, o dinheiro do fundo de investimento dos investidores que ele capta em ativos. Enquanto o dinheiro está parado na conta, esses fundos não cobram taxa de administração. Então, por isso que quando eles pegam operações prontas como essa aqui, ele não quer correr risco de obra, não quer procurar o imóvel, não quer fazer nada. Ele quer imóveis que geram fluxo de caixa para que eles possam pegar o dinheiro que está lá na conta deles, reverter em ativo real, para aí então cobrar a taxa de administração das pessoas que investem naquele fundo. Então, se você quer investir em imóveis aqui nos Estados Unidos, essa é uma das melhores operações que tem. Número 1, crédito facilitado para fazer isso aqui. É muito fácil pegar o crédito tanto para compra quanto para reforma. Número 2, você tem uma saída fácil desse imóvel aqui com os fundos de pensão que compram. E número 3, no pior cenário possível, se você não quiser vender ou não conseguir vender por uma eventual crise, você vai ter um fluxo de caixa constante nesse imóvel aqui. E por fim, depois que o seu imóvel está pronto, você ainda consegue financiar ou refinanciar até 96% do valor de mercado. Então pega esse caso aqui, você transformou esse imóvel em 6.700.000, se você refinanciar 96%, você vai refinanciar 6.4 milhões e vai botar a diferença e vai ficar com a diferença do que você tinha antes. Então você bota todo o dinheiro no bolso. Desses 6.400.000, você paga os 5.100.000 de dívida que você tinha antes, né? O 2.100 aqui mais 1.400. Dos 2 milhões e pouco, você vai tirar 2.100 menos 1.400. Você vai sobrar ainda 2.900.000 dólares, que você vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro que você tirou daqui e vai reinvestir numa próxima propriedade, fazendo exatamente a mesma operação. Pega o valor, compra um imóvel, reforma, aumenta o valor dele de mercado, mais uma vez, refinancia o valor do imóvel novo, tira dinheiro, cash out, como a gente chama, e vai para um terceiro imóvel, e você repete isso quantas vezes for possível. Você monta uma carteira imobiliária aqui apenas com um investimento inicial.
tudo depois é alavancado para o banco. Então, se você quer saber mais sobre isso, entre em contato que a gente busca boas oportunidades de ensino.